vamos agora avançar para a lição da segunda-feira, onde começaremos o estudo do capítulo 13 de Marcos, que tem aqui como título a lição da segunda-feira, Não Ficará Pedra sobre Pedra. Então, para lembrarmos, Jesus está ali no templo, ele observa aquela cena da mulher, da viúva pobre, depositando todos os seus recursos, e aqui o texto nos diz que, primeiro versículo do capítulo 13, ao sair do templo, ou seja, Jesus se retira. Possivelmente já no final da tarde, Jesus está saindo do templo e ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. É só lermos aqui os versos iniciais, capítulo 13, versos 1, 2, né? E os discípulos, olhando para a estrutura maravilhosa, encantadora do templo, eles dizem, verso 1, Mestre, que pedras, que construções, que arquitetura, que coisa maravilhosa. E Jesus então disse, vocês estão vendo essas coisas, vem esta construção, esta majestosa construção, pois eu digo para vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o verso seguinte então nos diz que 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, chegaram a ele em particular e lhe perguntaram, que sinais está aqui no verso 4, diz-nos então, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? Eles já haviam saído do templo, há um vale entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, eles passaram por esse vale e eu imagino que eles assentados ali na altura onde eles podiam ver o mármore branco do templo e os raios do sol poente ali incidindo sobre aquele mármore, formavam um espetáculo lindo, uma cena majestosa. Eu imagino que Jesus ali sentado com seus discípulos, ele então começa a fazer a narrativa dos sinais a partir do verso 5. E é curioso, meus amigos, queridos irmãos, observar que a primeira coisa que Jesus apresenta, que Jesus fala é, vede que ninguém vos engane, verso 5. E ele vai repetir essa questão do engano aqui, nesse capítulo de Marcos 3 vezes, em Mateus 4 vezes. Então, nós também somos chamados, somos exortados a não sermos enganados. Não sermos enganados. Irmãos, a nossa âncora segura é estudar, meditar, ler a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Elas precisam ser a âncora da nossa fé, a âncora da nossa alma. E Marcos, desses versos 5 até o 13, o autor faz uma observação muito interessante, que Jesus, ele gastou parte desses momentos iniciais não descrevendo a queda de Jerusalém, nem as coisas do final do mundo, mas próximas da sua volta, mas falando dos desafios que os discípulos iriam enfrentar no exercício do ministério, na prática do discipulado. Eles não teriam vida fácil, Jesus tentava prepará-los de todas as formas. Eles seriam julgados, perseguidos, muitos deles se tornariam mártires, alguns seriam mortos, na verdade todos os discípulos morreram como mártires, apenas João de morte natural, mas em meio a todas estas coisas, todo esse cenário de luta, de dificuldade, Jesus ainda disse que ainda não era o fim de todas as coisas, ainda não era o fim. E é muito interessante, irmãos, que a lição da segunda-feira, ela termina dizendo que a conclusão dessas palavras da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer pelas turbulências e pelas provações. Eles devem ficar vigilantes para que possam perceber a atuação do Espírito Santo na vida de cada um e no livramento que Deus vai fazer. Olha que coisa interessante. Num primeiro momento, a primeira atenção de Jesus é dada aos discípulos. Uma coisa a mais. O livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 69, quando Ellen White vai comentar esse sermão profético, ela menciona que intencionalmente Jesus misturou os acontecimentos que eles sofreriam mais imediatamente
as tribulações mais imediatas, depois da destruição de Jerusalém, que nem todos os discípulos assistiram, e com os acontecimentos relacionados à volta de Jesus. E ela explica que Jesus fez isso intencionalmente, porque se ele deixasse as coisas muito definidamente claras, isso teria produzido um grande desânimo nos discípulos. Veja que este assunto, quando nós estudamos os eventos finais, os sinais da volta de Jesus, deve haver sempre uma sensibilidade, deve haver ternura e misericórdia no coração. Jesus nos ensina isso na forma como ele misericordiosamente ele mistura os fatos e os acontecimentos da destruição de Jerusalém, do ministério dos discípulos com muitas provações e da sua volta para que ninguém desanimasse. Então, o assunto da volta de Jesus, dos eventos finais, não pode ser estudado com catastrofismo, com alarmismo, assustando as pessoas. Não é essa a forma de estudar esse assunto. Devem ser estudados com o espírito igual ao que Jesus ensinou aos discípulos, sempre demonstrando amor, misericórdia, compaixão, porque nem todas as pessoas recebem as cenas cruéis do final da mesma maneira. Então nós temos que ter também uma palavra sensível e um cuidado especial para contar todas as coisas que vão acontecer, mas de uma forma a que produza ânimo, encorajamento e não desânimo. Então aqui nós terminamos a lição da segunda-feira.